Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sobreviva ao Bostil. Eu sou o sobrevivente e aqui eu quero falar com você sobre como você pode falar inglês, como você pode aprender inglês da melhor forma possível. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você aprender inglês com um método gratuito e relaxa que isso aqui não é propaganda para vender curso, é gratuito mesmo, foi um método que eu utilizei para aprender. Eu vou te mostrar aqui como eu aprendi inglês e como você pode aprender de graça também da sua casa, sem precisar gastar um único centavo. Beleza? Eu queria que você visse isso aqui antes. A British Council, não importa o que é isso aqui, identifica que 5% dos brasileiros falam inglês e apenas 1% dos brasileiros possui fluência. Você pode ver isso aqui só como dados simples. Ah, tá, é uma pesquisa. Mas você consegue entender que se você falar inglês, você se torna melhor do que 95% dos brasileiros? Ou 94% aqui no caso, porque esse aqui gera 6%. Você consegue entender isso aqui? Que se você souber falar inglês, se você conhecer inglês, se você conseguir ler em inglês, que é a língua mais falada do mundo, pelo menos comercialmente, você percebe que você está na frente de 94% dos brasileiros. Se você aprender a ser fluente, se você conseguir ser fluente, você está acima de 99% dos brasileiros. É claro que não dá para a gente utilizar o inglês como se fosse a única métrica para definir se você é melhor ou pior do que ninguém. Não é isso que eu estou falando. Mas comercialmente, pensando em emprego, pensando em oportunidades, você saber inglês te deixa acima de 94% dos brasileiros. Isso aqui deveria ser o suficiente para te incentivar a ver esse vídeo até o final. Eu não vou ler isso aqui para você, isso aqui é muita coisa e o que é importante é justamente isso aqui, tá? Apenas 5% dos brasileiros têm conhecimento do idioma inglês e desses, apenas 1% possui fluência no idioma. É desses aqui no caso, então. No caso, são 95% mesmo dos brasileiros que não sabem nada de inglês. Então, eu quero que você preste atenção nisso, porque esse vídeo vai mudar a sua vida. Esse vídeo, escuta o que eu tô te falando e não é exagero, esse vídeo vai mudar a sua vida. Vai te colocar na frente de 95%, 94% dos brasileiros. Vamos lá. Por que que você tem que aprender a falar inglês? Você tem que aprender a falar inglês para você não ter uma vida de merda. É simples. Eu queria não ser tão claro assim, mas é simples. Para você não ter uma vida de merda. Porque se você souber inglês, você tem mais oportunidade de crescer na vida. Seja no seu emprego, seja com novas oportunidades de emprego. Se você souber inglês, você tem possibilidade de morar fora. Sobrevivente, mas aí é morar só nos Estados Unidos e no Canadá, né? Não. Você sabendo inglês, você mora em qualquer lugar do mundo. Talvez com exceção de países muito afastados, mas boa parte dos países utilizam o inglês como língua a qual você consegue se comunicar em hotéis, com taxistas, em locais públicos. Então, assim, entenda que você pode morar fora em qualquer país e isso aqui é a saída pro Bostil. Isso aqui é a saída. Se você tá super incomodado com o país que a gente vive, saber inglês te dá a possibilidade de você morar fora, te dá a possibilidade de ter uma vida digna. Saber falar inglês também te traz mais valorização profissional. Vamos dizer que você não quer morar fora, você quer morar aqui no Brasil. Você, apesar de todos os problemas, você quer morar aqui no país, você quer ficar perto da sua família, você consegue ganhar mais dinheiro. Por exemplo, em hotéis eles pagam muito mais para quem fala mais de um idioma. Em empresas de tecnologia, saber inglês é fundamental. E outra coisa, você não quer morar fora, você quer morar aqui. Sabendo inglês, você pode trabalhar para empresas de fora através do home office. Vários programadores, vários atendentes, vários assistentes fazem isso aqui do Brasil, sabendo inglês. E principalmente, isso aqui é o que mais vale para mim. Saber inglês te dá mais acesso a conhecimento. O YouTube americano é outro nível. O conteúdo, se você acha, vamos dizer que você gosta de jogos aqui, e você acompanha os YouTubers brasileiros. Cara, se você acompanhar os YouTubers americanos do mesmo jogo que você joga, você vai ver a diferença surreal de conteúdo. Você tem que ver que boa parte dos canais de sucesso aqui do Brasil são cópias dos canais gringos. E eu não falo isso aqui para diminuir os canais brasileiros, certo? Eles têm o valor deles, e por mais que sejam cópias, são cópias do formato, e não necessariamente cópias explícitas desses outros canais, tá? Essa galera aqui merece valor também. Certo, e o que acontece? A cultura americana é outro nível também. E é claro que quando eu falo isso aqui,
eu não tô glorificando os Estados Unidos. Eu não tô falando que os Estados Unidos é perfeito. Eu não tô falando que os Estados Unidos é o ideal que o Brasil tem que chegar. Eu não tenho essa síndrome de vira-lata. A gente tá falando aqui de conhecimento, certo? A cultura americana, em relação a conhecimento, tá em outro nível. Tanto YouTube, quanto livros, quanto séries, quanto filmes. A cultura americana tá em outro nível de desenvolvimento. Enquanto a gente engatinha aqui, os caras estão voando. E é isso que eu quero que você entenda. Você tem maior acesso a esse conhecimento. É surreal. O simples fato de você falar inglês te priva de ter uma vida de merda. Você consegue ter uma vida melhor pelo simples fato de você saber falar inglês. E isso aqui precisa ficar muito claro pra você não ter essa vida de merda. Então, em resumo tudo isso, você não quer ser um ferrado na vida? Você não quer ter um subemprego? Você não quer morar nos piores cantos do Bostil? Você não quer nem morar no Bostil? Aprenda inglês. Mas aí você pode virar pra mim e falar, sobrevivente, mas é muito difícil aprender inglês. Eu já tentei várias vezes e não consegui. Já vi vídeos no YouTube e não consegui. Como é que você fez pra aprender inglês? Aqui eu vou te mostrar como é que eu aprendi e eu vou te mostrar qual foi o problema de ter aprendido inglês dessa forma, tá? E aqui, nessa próxima sessão, eu te mostro como você pode aprender inglês de graça da maneira certa. Vamos lá. O que eu fazia? Primeiro de tudo, eu aprendi o verbo to be na escola. Ensino fundamental médio mesmo. E eu sei que se a escola não mudou muita coisa desde que eu saí, é verbo to be o tempo inteiro. Parece que toda aula de inglês nos 3 anos do ensino médio é verbo to be. Depois que eu entendi o verbo to be, que é o básico do básico, isso aqui você aprende em qualquer vídeo do YouTube, eu comecei a jogar Pokémon no Game Boy Advance. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, não sei se você conhece, não sei se é da sua época, não sei se eu tô velho demais, mas o Game Boy Advance aqui é essa peça maravilhosa de hardware. Esse aqui é o Game Boy Advance. Enfim, tirando a nostalgia de lado, eu jogava Pokémon Red, que é essa versão aqui de Pokémon nesses gráficos impressionantes aqui. E você vê que os termos são em inglês. Deixa eu abrir essa imagem aqui. Abrir imagem nova aba. Pronto. Tá vendo aqui? Brock wants to fight. Justamente isso aqui. Eu jogava esse jogo e não sabia nada do idioma. Eu jogava em inglês quando era criança. Então, eu vi isso aqui, Brock wants to fight. Na época, não tinha internet tão acessível, então eu tinha que pesquisar ponto por ponto. O que é want, o que é fight, e aí eu juntava tudo. Ah, tá, o Brock quer lutar. Entende? Foi assim que eu comecei a aprender inglês. Eu jogava Pokémon no Game Boy Advance e eu tinha que traduzir cada frase dos diálogos, porque eram muitos diálogos, é um RPG. E por ser um RPG, cara, é só textos. Você não sabe o que fazer se você não entender o que os NPCs estão te pedindo. E aí, pra saber o que eu deveria fazer, só traduzindo os balões das falas. Só pegando um dicionário. Olha a dificuldade disso aqui, mas quando você é criança, você se diverte com essas coisas, né? Mas só com um dicionário, eu ia traduzindo diálogo por diálogo até eu entender a maioria das palavras e conseguir seguir no jogo. Só que o problema desse método é que eu não sabia os fonemas. E é esse o problema, por isso que eu não recomendo que você faça isso. Porque eu sabia as palavras em inglês, mas eu não sabia a pronúncia delas. Voltando aqui, por exemplo, Brock wants to fight, eu ia falar isso aqui, esse fight, como se fosse figit, porque eu não sabia o fonema. E isso acaba te dando uma visão errada do idioma. Depois, claro, depois que você vai assistir filmes, séries, você entende o que é fight. Até mesmo se você não for fluente, você sabe. Mas Red Version aqui, eu ia pesquisar, né, tipo, versão vermelha, que era a versão vermelha do jogo, que tinha outras cores também. Entende aonde eu quero chegar? Esse método foi interessante pra mim na adolescência, mas eu falava um inglês horrível, né? Porque eu não sabia o fonema correto das palavras, eu não sabia a pronúncia correta. Mas beleza, é o que eu comecei a fazer pra saber a pronúncia. Eu comecei a assistir séries em inglês. A série que eu assisti foi How I Met Your Mother. É essa série aqui, How I Met Your Mother. É Como Eu Conheci Sua Mãe, em português. A série dessa galera aqui. Então eu primeiro assisti a série na versão dublada. Depois eu assisti a série, o mesmo episódio, a série legendada. Depois eu assisti a série com a legenda em inglês. Depois eu assisti a série sem legenda. Todo episódio eu fazia isso. Foi assim que eu forcei a entender como é que era a pronúncia de cada palavra. Porque, por exemplo, eu assisti a série dublado para entender o contexto do episódio. Para entender as principais conversas, para entender o que estava acontecendo, para entender qual era o plot principal
do episódio. Depois eu assisti a série legendado, porque a legenda muda da versão dublada. A versão dublada tem adaptações, a legenda é quase que sempre a tradução meio que literal. Então eu assistia a série legendado, eu via a diferença da versão dublada, depois eu assisti a série com a legenda em inglês, e como eu já estava assistindo pela terceira vez, eu já entendia do que se tratava os diálogos, eu já entendia as piadas, eu já entendia qual era o contexto daquela situação. Depois eu assisti a série sem legenda, identificando as palavras e os contextos que eu não tinha entendido. Eu fazia isso aqui todo episódio, e sim, é um método que envolve paciência, mas cara, eu te falei que você ia aprender a falar inglês de graça. Tu acha mesmo que tem uma pílula mágica que eu vou te entregar aqui? Uma dica que vai te tornar fluente em um dia? Claro que não. Isso aqui envolve trabalho. Você, na verdade, quando fala outro idioma, você tá forçando o seu cérebro a operar num padrão que ele não tá acostumado a operar. É bizarro, mas é o que funciona. Beleza, isso aqui foi como eu aprendi, certo? Eu não tô num nível de mega fluência. Provavelmente, se eu for conversar com um gringo, vão ter coisas que eu não vou entender, coisas mais contextuais, coisas mais relacionadas à cultura dele. Mas, por exemplo, eu consigo conversar, eu consigo ler, consigo escrever em inglês. E é esse nível que se alcança assim. E aqui eu vou te mostrar como você pode aprender o inglês de graça. Como você pode utilizar um método parecido com o que eu utilizei para você aprender inglês e fugir do Bostil ou ter uma vida melhor no Bostil. Primeiro de tudo, você precisa tornar o seu mundo em inglês. Tudo que você utiliza, o seu Windows no computador, o seu aparelho celular tem que estar em inglês. Você tem que ler livros em inglês, tem que assistir canais em inglês no YouTube. Mas sobrevivente, eu não vou entender nada. Eu não vou entender nada do inglês se eu assistir. Você vai entender. Por incrível que pareça, você vai entender. Se você entender 5% de um vídeo, é melhor do que você não ter entendido nada. Entende? É melhor você ter entendido 5% do que não ter entendido nada. E você vai ver pelos contextos, pela imagem, pelas ilustrações. Pega um canal mais fácil, pega um canal infantil no YouTube e deixa isso tocando enquanto você lava a louça, enquanto você faz outras coisas, para você se acostumar com os fonemas. Então você faz isso com o seu celular, você faz isso com o seu computador, você faz isso com o seu YouTube, e a gente já falou sobre isso, você não vai entender nada, você vai entender sim, contexto é tudo. Esse é só o primeiro passo. Depois que você fizer isso, você vai se familiarizar com as palavras, vai se familiarizar com os sons, vai se familiarizar com a velocidade com que as pessoas que falam em inglês, elas interagem. O segundo passo é você instalar o Duolingo e fazer todas as tarefas dele. Eu vou ser bem sincero com você aqui, o Duolingo não é uma ferramenta tão boa assim. Para quem não sabe nada de um idioma, o Duolingo cumpre muito bem o seu papel. O Duolingo funciona muito bem. Se você já tem um certo nível de conhecimento, o Duolingo vai ser uma tarefa meio chatinha. Mas se você não sabe nada, instala o Duolingo e faz tudo o que precisa ser feito, todas as tarefas. Você vai se apaixonar por essa coruja verde desgraçada aqui. E claro que esse vídeo não é patrocinado, eu tô no submundo aqui do YouTube, né? Tô no underground aqui e claro que ninguém vai me patrocinar, mas enfim, pelo menos não agora. Eu tô te recomendando isso aqui porque é útil. Minha mãe, por exemplo, minha mãe tem mais de 50 anos e ela fala muito bem algumas frases em inglês, ela entende muito bem os contextos, ela já me vê assistindo alguma série, ela comenta que entendeu o que foi dito, só utilizando o Duolingo. O Duolingo é meio que um jogo infinito, porque uma vez que você termina, você vai querer voltar para pegar de novo os níveis de inglês corretamente. Mas tá, depois que você fez isso aqui, você não tem como ser fluente com o Duolingo. Eu quero deixar isso muito claro, você não tem como ser fluente com o Duolingo, só que ele é ótimo para quem não sabe nada. Ele é ótimo se você não sabe o verbo to be, instala o Duolingo e faz todos os dias as tarefas dele. Como é uma plataforma gamificada, você vai até ficar meio empolgado para fazer as tarefas. Depois, o terceiro passo é você assistir a sua série ou programa de TV favorito seguindo o ciclo. O ciclo que eu te falei. Você primeiro assiste o dublado, que pode ser ignorado se for uma série que você já conhece. Depois você assiste legendado em português, depois legendado em inglês, depois sem legenda. Segue essa regra aqui para cada episódio, mas atenção, se surgir uma palavra que você não conhece mais de 3 vezes, vá ver o que ela significa. Se você tá numa série e um personagem diz uma palavra que você não entendeu, ignora, você vai tentar entender pelo contexto. Essa palavra foi dita uma segunda vez, ignora, foi dita a terceira vez, aí sim você vai correr atrás de ver o que ela significa e aprender como é que se fala. Quando eu digo isso, de assistir
séries em português, séries sem legenda, com legendado em inglês, as pessoas falam assim: ah, mas eu posso ler livros então? Sobrevivente, eu posso ler livros ou revistas em quadrinho? Porque eu adoro Deadpool, cara. Eu adoro Deadpool e eu queria ler as HQs dele. Dá certo pra fazer isso? Não. Assim, eu não recomendo. Porque você precisa ouvir o som das palavras. Senão você vai falar o inglês errado e que nem eu falava quando eu era adolescente. Porque eu só via o jogo lá do Pokémon, só traduzia as falas, e aí eu não ouvia o som das palavras corretamente. Depois de tudo isso aqui, a gente parte para o quarto passo. E o quarto passo é arrumar alguém fluente para conversar com você ou alguém que tenha um pouco mais de conhecimento em inglês. Só que aí eu quero que você pare a sua mente. Eu já entendi o que você falou, tá? Eu já entendi o que você pensou aí. Você pensou assim: poxa, sobrevivente, mas eu não tenho ninguém, esse método não serve para mim. Para de desculpa, tá? Para de arrumar desculpa. Usa o chat GPT para isso aqui. O chat GPT faz isso. O chat GPT conversa com você. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a versão mobile do chat GPT, a versão do celular, e você consegue conversar com ela. Você vai pedir: chat GPT, eu quero conversar em inglês com você, mas eu sou iniciante em inglês, então tudo que eu falar de errado eu gostaria que você me corrigisse. Mas claro, me corrija em português, porque eu não entendo inglês. Tudo isso que eu falei aqui é um prompt, tá? Você não quer que eu digite pra você, né? Por favor, você consegue ver o vídeo e digitar aí. E aí, quando você estiver falando com o chat GPT ou estiver falando com outra pessoa que já é fluente, não tenha medo de falar como uma pessoa estúpida, porque você vai falar como uma pessoa estúpida, você não vai saber palavras, você não vai saber construir uma frase e tudo bem, pelo menos você está se esforçando. Estúpido é quem não tenta aprender um novo idioma. É melhor que você fale que nem o estereótipo de índio, né? Do que você não tentar falar inglês, porque é você falando estúpido agora que futuramente isso vai mudar a sua vida. Você vai deixar de falar como uma pessoa estúpida no futuro. É simplesmente questão de tempo. E o último passo é você conversar consigo mesmo em inglês. E aqui entra a esquizofrenia. Por quê? Porque eu faço isso. Eu acho muito idiota, muito idiota, muito idiota. Mas eu faço isso. Eu falo em português, eu tô falando em português com você agora, mas eu normalmente penso em inglês. Quando eu tô pensando sozinho, quando eu tô refletindo sobre os meus problemas, quando eu tô, sei lá, correndo, uma pessoa passa por mim e me vê falando em inglês comigo mesmo. É uma loucura, mas isso força você a criar sentenças mais simples. Você vai aprendendo a criar frases mais simples ao ponto de você conseguir utilizar essa frase com outras pessoas. Mas beleza. Depois que você vai seguir todo esse método aqui, e é o único método que funciona, a não ser que você tenha dinheiro para morar nos Estados Unidos e aprender por imersão total. Esse aqui é o único método que você consegue de fato aprender estando de casa. Você vai ficar fluente em quanto tempo com isso? Cara, eu não sou nenhum vendedor de curso, tá? Então eu não vou falar que você vai aprender em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses. Isso aqui depende, porque não existe uma resposta para essa pergunta. Tem gente, principalmente mais nova. Você passa esse método para um adolescente de 11, 12 anos, o cara aprende inglês em 6 meses. Mas se você pega alguém acima dos 30, que nem eu, isso pode demorar 1 ano, pode demorar um pouco mais. Entende? Mas não é para você pensar assim: eu não consigo falar inglês em 3 meses, eu sou um fracassado. Claro que não. Caramba, tem um pouco mais de autoestima. Demora, isso aqui você tá forçando o seu cérebro a funcionar de outra forma, a pensar em outro idioma. Então é lógico que você não vai conseguir isso em 3 meses. Se você for uma pessoa mais velha, né? Se você for uma pessoa mais velha, paciência. É melhor você demorar 3 anos para aprender inglês e saber falar essa bodega aqui, do que você passar 3 anos da sua vida e mal saber falar o português, né? E falar em bigo, entende? Então não se importa com o tempo, só faz o que eu te falei. Só deixa, isso aqui ó, só faz isso aqui. Deixa o seu mundo inglês, instala o Duolingo, assista sua série ou programa de TV seguindo o ciclo que eu te falei, arruma alguém fluente para conversar, ou o chat GPT, e converse consigo mesmo em inglês. É só isso que você tem que fazer. Isso aqui não te exige tanto. Cara, eu tô sentindo que você tá começando a criar desculpas. Eu tô sentindo aqui que você tá começando ai não, mas talvez não funcione pra mim. Faz isso aqui que eu te falei. Faz. Isso aqui vai mudar a sua vida. Isso aqui era pro seu pai tá te dizendo. Isso aqui vai mudar a sua vida. Faz isso daqui. Não é pra desistir. Não é pra desistir mesmo. Você quer ter um subemprego pro resto da sua vida? Você quer sofrer nesse bostil pro resto da sua vida? Você quer se ferrar aguentando patrão chato? Ou você quer trabalhar pra empresa gringa, cara? Ou você quer criar conteúdos, melhores conteúdos no YouTube porque você consome conteúdo de altíssima qualidade em inglês? É isso que eu faço aqui. Você quer ganhar pouco e ter sempre uma vida limitada? Você quer trabalhar no shopping tentando bater meta de venda? Você quer trabalhar no McDonald's?
Você quer trabalhar num emprego ruim? Ou você quer mudar de vida? Então aprende inglês. Mesmo que demore 3 anos, mesmo que demore 2 anos, mesmo que demore... Cara, mesmo que demore 6, 7 anos, aprende inglês. Você pode morar fora, você pode mudar a sua vida, mas só se você fazer isso aqui. Essa é uma das maiores estratégias de sobrevivência no Bostil que eu te ensino aqui. E se você quiser outras, pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal. Se inscreve nesse canal, clica no diabo desse botão vermelho, pra você entender que eu faço tudo isso daqui. Eu tô perdendo meu tempo, eu devia estar almoçando agora. Eu parei de organizar minhas coisas pra gravar esse vídeo aqui pra só almoçar depois, pra que você coloque isso na sua cabeça. Você tem a capacidade de mudar a sua vida. Você tem a capacidade de ser muito mais inteligente. Você tem a capacidade de sair desse ciclo de desgraça que gente pobre sofre no Brasil. Mas você precisa aprender inglês utilizando esse método aqui. Eu tenho um único pedido pra você, é que você compartilhe esse vídeo com alguém, tá? Eu nunca pedi isso em vídeo nenhum. Mas é porque eu tô cansado, cara, de ver a galera sofrendo. Eu tô cansado de ver gente pobre, eu tô cansado de ver gente sofrendo nesse país. E eu queria a sua ajuda para que você compartilhasse isso com um amigo que precisa aprender inglês. Eu quero te agradecer por me acompanhar até aqui. Você é muito incrível, só por ter chegado aqui. E sem demagogia, você é incrível por ter chegado aqui. Com certeza, qualquer outro idiotinha já teria saído aqui. Você continua até o final e você merece o mundo por causa disso, porque significa que você tá comprometido consigo mesmo. Um forte abraço, a gente se vê no próximo conteúdo.